pessoa conheceu Plínio, conviveu com Plínio e que resolveu entrar nessa empreitada que era escrever a biografia dele. Então, assim, acho que o senhor está encarnando o Plínio ultimamente. Está levando o livro. Eu chamei ele no debate. Não, ele falou, ele falou, filho da puta deve estar lá em cima discutindo e eu estou aqui agora. Ele deu os livros, porra, ele deu os livros. Então, assim, é um bate-papo informal. Pedi aqui para o Oswaldinho fazer a abertura. E aí, um pouco, se vocês tiverem curiosidade de saber sobre o livro, sobre a leitura, o Abajur Lilás, sobre a obra, sobre a vida, sobre o teatro, vamos aí. Mas é impressionante a gente. Boa noite. É impressionante, eu não estou vendo pela cara de vocês, acho que a maioria aqui, acho que tem alguns que conheceram. Mas é uma geração nova e eu gostaria muito de ouvir depois de vocês o que vocês acharam dessa peça. Porque para nós que conhecemos e vivemos esse período, essa peça talvez seja uma das mais emblemáticas de toda a dramaturgia do Plínio Marcos. Por quê? Principalmente pelo final da peça. O Plínio tinha um jogo de dramaturgia que é fantástico, está nas outras peças e aqui fica mais evidente. Ele vai, você começa a achar graça daquele ambiente, da linguagem que usa, dos personagens, e ele vai apertando o torniquete, né? Ele vai apertando, e no final ele pega tudo, né? Acaba com a festa. E no caso do Abajur Lilás, tem um significado muito forte. Essa peça talvez seja na história do teatro, não só brasileiro, mas eu acho que a história, não conheço outra história como essa do Abajur Lilás, que enfrentou uma resistência, uma censura do Estado. Sempre foi censura do Estado, mas no caso do Abajur Lilás, a censura, como é que ela funcionava? Você mandava um texto, ela liberava ou não, fazia cortes ou não. A partir de 60, quando a coisa engrossa aqui em 68, no AI-5, 2 anos depois o Plínio fica absolutamente proibido. Todas as peças dele estavam proibidas. E na sequência de Barreda, que já estava proibida desde 59. 2 Perdidos, Uma Noite Suja, foi a peça que projetou. Em seguida, Navalha na Carne, Quando as Máquinas Param, Homens de Papel, e daí, de repente, todas as peças do Plínio estavam proibidas. E ele escreve o Abajur Lilás. Daí é evidente que eles cortaram. E a censura, que a gente sempre chamou de imbecil, que ela é imbecil, né? Tinha uma frase do Milor, quando eles tentaram melhorar a situação, eles, que eu digo a ditadura militar, eles criaram um Conselho Superior de Censura. O Milor Fernandes criou uma frase que eu acho antológica. Se é de censura, não pode ser superior. Se é de censura, é sempre inferior. No caso do Abajur, essa peça sofreu muito, e o Oração para o Pé de Chinelo, mas por que o Abajur? Porque essa peça denuncia, a parte final da peça é uma denúncia do que acontecia nos porões da ditadura. Neguinho era preso, era levado ou para o DOPS, ou para o Segundo Exército, ou para qualquer muquifo da ditadura. Eram militares e civis juntos aí também, porque tinha uma organização nessa época da peça, uma organização chamada Organização Bandeirantes, ou BAN, que era financiada, até por pressão dos militares, por empresários. Os militares chegavam no empresário e falavam assim, você é dono de não sei o que, aí você vai ajudar a montar esse aparelho paraestatal de repressão à subversão, aos comunistas, àqueles que estavam contra a missão redentora do golpe militar de 64.
Quando o Plínio escreve o abajur, foi imediatamente proibido totalmente. Não tinha corte, nada, era integral. E a força e o impacto que a peça tinha naquele momento, quem conheceu a peça na época, eu conheci, cheguei ali, essa cena toda da ditadura, da tortura, né, era um retrato da ditadura. A gente sabia porque os jornais não noticiavam, rádio, ninguém falava, quer dizer, as notícias corriam de boca a boca. E esse sabia como é que era esse negócio de queimar, isso daí era fichinha, né? Essa coisa do alicate, que é uma coisa terrível, um pau de arara, enfim, os métodos de tortura eram muito sofisticados e grosseiros e era para humilhar mesmo. O que o Giro faz, de prender as três, fala, não, eu sei, eu não quero. Ô, Oswaldo, não é assim, era um jogo da ditadura, sempre tem, até hoje tem, porque continua a tortura, só que nós estamos bacana. Nós que eu digo aqueles que não estão nessa merda total que é a merda dos personagens do crime, quer dizer, quem não está lá embaixo. Porque essa tortura continua. A gente sabe relatos de delegacias de polícia, enfim. Todos nós já ouvimos histórias desse tipo. Mas naquele momento pegava todo mundo. Tinha repressão contra os que eles chamavam de bandidos comuns e tinha os bandidos para eles, bandidos políticos. E travou-se, desde a proibição da peça, uma batalha judicial. Plínio é um autor que encarou a ditadura por todos os caminhos, e até pelo caminho da justiça, se é que havia justiça naquele momento. Ele, quando chega em 74, 75, em 75 tem um episódio do Vladimir Herzog, alguns de vocês ouviram falar, jornalista que morre, segundo os militares, segundo a repressão, ele teria se suicidado nas dependências do segundo exército. Na verdade, ele foi morto no final de semana. Se apresentou para depor no sábado, no domingo estava o Vladimir Herzog, conheceu pendurado na serra. Mas ele, na verdade, ele não foi suicidado, ele foi morto. E mesmo se ele tivesse se matado, que foi uma hipótese, né? Ele foi induzido a se matar. Mesmo se tivesse sido suicídio. E aí se comprovou que não. Ele foi vítima realmente da tortura. Esse jogo é brutal desses dois personagens. Do Giro e do Herzog. Esse episódio do Herzog foi em 75. Aí tinha surgido uma possibilidade, um ano antes, de ser montado o abajur, assim, pode ser que se libere. Estava mudando, estava saindo do CAI, do Médici, do general Médici, que era o terceiro presidente da... Primeiro foi o Castelo Branco, Costa Silva, Médici, e o Médici estava sendo substituído pelo Geisel, mais um general presidente da República. E havia um sinal de que haveria uma abertura. Então alguém achou, disse, não, vai, tenta, eu consegui liberar o abajur. Teve um produtor que resolveu bancar essa empreitada. Vamos lá, entraram no pedido para a liberação da peça, e o ministro da Justiça, vejam só a que ponto chegou. Não foram os censores eram funcionários da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Federal, do Departamento de Censura da Polícia Federal. Não eram esses funcionários que eram encarregados de exercer a censura que proibiram, foi o ministro da Justiça, Armando Falcão. Vocês esqueceram. Ele chamou para si o caso do abajur de gás. E não liberou. Ficou aquele imbróglio, não, vai liberar, não sei o quê. A censura funcionava como? Você mandava o texto, eles, como eu disse, eles liberavam ou não, com cortes ou não, tirando cenas, mexendo na peça. E depois, os atores ensaiavam, o espetáculo, na véspera, às vezes acontecia no próprio dia, marcado da estreia, o elenco fazia
que era um horror, chamado Ensaio da Censura. O que era Ensaio da Censura? Vocês imaginem esse elenco aqui fazendo a peça para 2 ou 3 FPP, né? Sentados para dizer se liberavam uma peça ou não. Se teriam mais cortes ou não. E também, se a peça tivesse sofrido cortes, eles estavam observando se os cortes estavam sendo obedecidos. Senão, também... Imagina um ensaio de merda que acontecia. O ensaio para censura, geralmente, era aquele ensaio que todo mundo se segurava. Palavrão, energia. Tentava engrupir a censura de qualquer jeito.